E aí, pessoal, hoje iremos responder questões de noções de primeiros socorros, continuação da aula de ontem, beleza? Iremos responder questões e também vamos aprender alguns conceitos, beleza? Deixe seu like no vídeo, tamo junto, pessoal. O like me ajuda demais e é isso. E vamos dar início aqui, tamo junto. Quer ser aprovado no concurso do bombeiro militar? Adquira o kit já. 150 questões de noções de primeiros socorros, 250 questões de combate a incêndio, 250 questões de segurança contra incêndio e pânico, todo o material teórico de primeiros socorros, combate a incêndio e segurança contra incêndio e pânico. Link na descrição, apenas R$ 27. Aproveitem, tá todo mundo comprando e vamos começar a aula. Pessoal, já para eu mostrar para vocês um exemplo de uma questão do meu material, tá? Do meu kit de aprovação, que tá muita gente tá comprando, muito obrigado, tá? Vou estar respondendo uma questão aqui do meu simulado, tá? São centenas de questões e é isso, tamo junto. Pessoal, vamos lá. Uma questão de exemplo aqui para vocês, ó, do material. Durante uma ocorrência envolvendo uma vítima de trauma, o bombeiro militar deve inicialmente avaliar a segurança do ambiente antes de iniciar o atendimento. Sobre essa conduta, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. O atendimento deve iniciar imediatamente, independentemente dos riscos existentes, pessoal. Muito confusa nessa alternativa. Está errada, tá? O atendimento não deve começar ignorando os riscos existentes. A segurança da cena deve ser verificada antes da abordagem, beleza? Já aprendemos isso, então vamos continuar aqui. Letra B. A segurança da cena é uma etapa secundária e pode ser ignorada? Não, pessoal. A segurança da cena é uma etapa fundamental do atendimento inicial e não pode ser simplesmente ignorada, beleza? Alternativa letra C. A avaliação da segurança do ambiente reduz riscos ao socorrista e à vítima? O que vocês acham? Exatamente isso, tá, pessoal? Antes de iniciar o atendimento, o socorrista deve verificar se o ambiente é seguro. Essa avaliação, pessoal, é fundamental porque permite identificar possíveis perigos que possam colocar em risco tanto o socorrista quanto a vítima. Não adianta iniciar o atendimento de forma imediata se o próprio local oferece riscos, pois o socorrista ainda ele pode se tornar uma segunda vítima, tá? Então, pessoal, gabarito letra C. Se vocês gostaram, pessoal, dessa questão, olhem só o simulado, tá? Tem vários, são 150 questões de múltipla escolha, mais 300 de certo e errado. Tem um material também teórico aqui, ó. O material teórico também. Então, aquela questão faz parte do meu kit de aprovação. Se você quer passar na prova, respondo muitas questões, tá? E adquira o kit e é isso. E vamos continuar a nossa aula aqui de ontem, né? Essa aula aqui é a continuação da de ontem. É a segunda parte, né? Na verdade. Então vamos lá. Questão número 6. Obstrução de vias aéreas. Conteúdo muito importante. E tem no nosso material aqui também, né? Obstrução de vias aéreas, deve ter também, com certeza. O material é completo aqui. E é isso. Depois eu mostro pra vocês, tá? Quando chegar aqui. Ah, não tá aqui já, ó. Obstrução de vias aéreas, é isso. Então vamos lá. Durante uma refeição, um adulto leva as mãos ao pescoço, demonstra dificuldade intensa para respirar e não consegue falar adequadamente. O socorrista percebe que a vítima apresenta sinais compatíveis com obstrução grave das vias aéreas e inicia as medidas de primeiros socorros apropriadas. Assinale a alternativa correta, pessoal. Então vamos lá. Letra A. A vítima deve receber água imediatamente para tentar deslocar o objeto que provocou a obstrução. Pessoal, tá errado, tá? Isso não é uma coisa certa a se fazer, porque é um pouco perigoso, tá? Letra B. Em uma obstrução grave, a situação exige intervenção rápida, pois a ausência de passagem adequada de ar pode levar à perda de consciência e à parada cardiorrespiratória. Exatamente isso, pessoal. Já tivemos aula sobre isso, tá? E gabarito letra B. Por quê? Porque a situação apresentada na questão é de um adulto durante a refeição que leva as mãos ao pescoço, correto? Aí ele apresenta dificuldade intensa para respirar, não consegue falar. E esses sinais, pessoal, eles são compatíveis com a obstrução grave de vias aéreas. Então a letra B está correta justamente por isso. Porque em uma obstrução grave é necessária uma intervenção rápida, beleza? Então, gabarito da questão 6, letra B, tá? Tamo junto. A letra A tá errada porque não devemos simplesmente oferecer água para uma vítima com obstrução grave, tá? Isso aí nós já aprendemos e é isso.
Vamos para a questão número 7. Pessoal, deixa o like no vídeo, o like me ajuda demais e é isso. Transporte de vítimas. Após o acidente, uma vítima permanece consciente, porém apresenta dor intensa na região da coluna após sofrer uma queda. O local encontra-se seguro e não existe necessidade imediata de retirada da vítima por risco ambiental. A equipe de socorro especializado está a caminho. Então vamos lá. Considerando os princípios de primeiros socorros e transporte de vítimas, assinale a alternativa correta. Letra A. A vítima deve ser movimentada imediatamente para verificar se consegue caminhar. Não, está errado isso. Letra B. Na ausência de risco imediato no local, devem ser evitadas movimentações desnecessárias, especialmente diante de suspeita de lesão na coluna. Pessoal, certo, tá? Certíssimo. Pessoal, se o local está seguro e não existe necessidade imediata de retirar a vítima, isso muda completamente a conduta, tá? Então, vamos lá. Letra B está correta. Por quê? Porque na ausência de risco imediato do local, devem ser evitadas movimentações desnecessárias, principalmente quando existe suspeita de lesão na coluna, tá? Então, se existe suspeita de lesão na coluna, movimentar a vítima sem necessidade pode agravar uma possível lesão, tá? Então, gabarito, pessoal, da questão 7, letra B, tá? Tamo junto. Questão número 8. Integração, avaliação inicial e suporte básico de vida. Em uma ocorrência, um socorrista encontra uma vítima inconsciente. Após verificar que a cena é segura, ele tenta obter resposta da vítima e observa sua respiração, identifica a ausência de respiração normal e solicita auxílio para acionar o serviço de emergência e buscar um DEA. Considerando a sequência lógica do atendimento inicial de suporte básico de vida, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A segurança da cena. Letra A. A segurança da cena é dispensável quando a vítima apresenta sinais de parada cardiorrespiratória? Não, pessoal, tá errado isso aí, tá? Tá errado pra caramba isso aí. A segurança da cena é muito importante, tá? E é primordial. Letra B. Letra B, desculpa. Após identificar inconsciência e a ausência de respiração normal, o socorrista deve reconhecer a possibilidade de PCR e iniciar prontamente as medidas de reanimação apropriadas. Exatamente isso, tá, pessoal? Exatamente isso. Questão número 8, letra B, tá? Pessoal, se o socorrista encontra uma vítima inconsciente, o que ele faz? Ele verifica se a cena é segura, tá? Esse é o primeiro passo. Ele tenta obter uma resposta da vítima e observa a respiração. Se ele encontra uma ausência de respiração normal, aí o que ele tem que fazer? Ele tem que pensar na possibilidade de ter acontecido uma parada cardiorrespiratória. Então, gabarito letra B, tá? Tamo junto. Questão número 9. Hemorragias e fraturas. Uma vítima de acidente apresenta simultaneamente um ferimento com sangramento significativo e deformidade em um membro, sugerindo fratura, desculpa. O socorrista precisa priorizar suas ações até a chegada do atendimento especializado. Vamos lá. Uma vítima de acidente apresenta simultaneamente um ferimento com sangramento, sugerindo fratura. Aí o socorrista ele precisa priorizar suas ações até a chegada do atendimento especializado. A gente já falou várias vezes sobre isso. Vamos lá. Nesse cenário, assinar a alternativa correta. A existência de fratura impede qualquer tentativa de controle do sangramento associado ao ferimento. O que vocês acham, pessoal? O que vocês acham? Tá errado, tá? Mas, Júnior, por que tá errado? Porque a existência de uma fratura não impede o controle de uma hemorragia associada, tá? Então tá errado por isso. Letra B. O socorrista deve priorizar medidas capazes de controlar uma hemorragia importante, evitando movimentações desnecessárias do membro lesionado. Exatamente isso, pessoal. Exatamente isso. O socorrista ele deve priorizar medidas capazes de controlar uma hemorragia importante, evitando movimentações desnecessárias, do membro lesionado. E pessoal, uma hemorragia importante pode representar uma ameaça imediata à vida, tá? Portanto, o controle do sangramento é uma prioridade. Mas ao mesmo tempo também, isso não significa que devemos ficar movimentando ou tentando corrigir a fratura, tá? Muito cuidado com essa pegadinha, beleza? Então, gabarito aí da questão número 9, letra B, tá?
Tamo junto. Pessoal, questão número 10, atendimento integrado de primeiros socorros. Vamos lá. Durante uma ocorrência envolvendo múltiplas vítimas, a equipe identifica pessoas com diferentes tipos de lesões. Uma vítima inconsciente e sem respiração normal, outra com hemorragia externa importante, uma terceira com suspeita de fratura e uma quarta com queimadura térmica. O socorrista precisa organizar suas ações de acordo com a gravidade e os riscos imediatos à vida. Então vamos lá. Considerando os princípios gerais de primeiros socorros, assinale a alternativa correta. Letra A. Todas as vítimas devem receber exatamente o mesmo procedimento, independentemente do tipo e da gravidade da lesão? Não, jamais, tá? Jamais isso pode acontecer, beleza? Inclusive, é muito importante, tá? Vocês saberem que cada vítima apresenta diferentes problemas. Então, não existe um único procedimento aplicado exatamente da mesma maneira para todos, tá? Então, tá errado. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, pessoal, deixa o like, tá? Comente o que você achou da aula, tá? Tamo junto e é isso. Letra B. A vítima com fratura deve ser sempre atendida antes daquela que apresenta sinais de parada cardiorrespiratória? Não, pessoal, tá errado. Letra C. A avaliação inicial permite identificar situações que ameaçam imediatamente a vida, possibilitando priorizar intervenções como suporte básico de vida e controle de hemorragias graves. Exatamente isso, pessoal. Exatamente isso, tá? Vamos lá. Pessoal, a avaliação inicial permite identificar situações que ameaçam imediatamente a vida. Ou seja, uma vítima inconsciente e sem respiração normal pode estar em parada cardiorrespiratória. Outra vítima apresenta hemorragia importante, que também pode apresentar risco imediato à vida. Portanto, o socorrista precisa reconhecer essas situações prioritárias e direcionar as intervenções de acordo com a gravidade, beleza? Então, gabarito da questão número 10, letra C, beleza? E foi isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Pessoal, eu tô com esse projeto aí, tá? Que é o kit de aprovação. Vocês vão ter 150 questões de primeiros socorros, 250 questões de combate a incêndio, 250 questões de segurança contra incêndio e pânico, fora todos os materiais teóricos, tá? E é isso. Tamo junto. Muito obrigado aí por ter ficado até o final. É nóis e até o próximo vídeo.